Então vamos aproveitar, já que a Jerusa falou do R$ 813 que ela recebe, e atender aqui o que todo mundo está pedindo para que a gente fale do piso. Gostaria que o senhor, por favor, atualizasse todos sobre essa questão do piso. Eu vi que nos stories do senhor, o senhor até colocou, não vou falar mais de data, porque na portaria do Ministério da Saúde não cumpriu a data. E a gente tem uma situação diferente da rede pública e da rede privada. Eu gostaria, por favor, que o senhor atualizasse todos que estão assistindo a live sobre a situação, tanto da rede pública como da rede privada, por favor, sobre o piso. Eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente chegar nessas duas respostas. O nosso piso ele foi uma luta, meu Deus do céu, gigantesca. E imagine você batalhar por um piso salarial para a classe trabalhadora num governo de esquerda, de extrema direita, digamos assim. Foi o governo Bolsonaro. E nós conseguimos, Marcela, Fred, a gente conseguiu fazer algo extremamente difícil, que é pegar uma luta de uma classe trabalhadora e ver essa luta prosperar num governo de extrema direita. E prosperou. Quem assinou o nosso piso salarial foi o presidente Bolsonaro. Só isso aí já é histórico. Só isso já seria histórico. Mas, um mês depois, já no primeiro pagamento lá do piso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso, né? Dizendo que não tinha recurso. De onde tirar o dinheiro para pagar esses profissionais? Inicialmente de forma monocrática pelo ministro Luiz Roberto Barroso, depois ele mandou para o colegiado e a maioria venceu. Então, nós passamos um ano sem piso, sem poder receber por causa da suspensão do ministro Barroso. Nesse meio termo, nesse tempo, nesse ínterim, quem deveria ir em busca do recurso é quem ia nos pagar. O empregador, o gestor, o governador, o presidente da República, seja lá quem for, deveria ter ido atrás do dinheiro. O prefeito. E na prática, os movimentos, o hospital privado, os movimentos em busca dos recursos não existiam. Então, ou a gente ia em busca do recurso, ou a gente não ia receber o piso. Então, a luta em busca do recurso também foi nossa, da enfermagem. E aí a gente conseguiu alterar a Constituição 2 vezes. A primeira, para provar que o piso era constitucional e sanar um vício que Barroso sinalizava, e a segunda para demonstrar que havia recurso. O piso da enfermagem ia ser pago com o superávit dos fundos federais, e se porventura não tivesse superávit dos fundos, dos royalties do petróleo, gás e mineral. Ou seja, um recurso interminável. Conseguimos. Barroso foi sinalizado sobre isso. Nesse tempo, e não fez nada. Nesse tempo, mudou para o governo Lula. Lula já tinha na sua proposta de campanha, na sua carta proposta, o pagamento do piso. Então, a gente entendeu, não. Um presidente que é de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, vai trabalhar para os trabalhadores. O pensamento global com Lula, inclusive o meu. E aí, nós começamos a pressionar o governo para que ele fizesse lá uma medida provisória destinando os recursos para que o Barroso sustasse essa suspensão e o piso começasse a ser pago. Só que o que acontece? Não vinha, e tome pressão em Lula. Pressão não vem lá, tome pressão. E como eu falei com vocês, a nossa luta sempre foi muito suprapartidária. Então ela está acima dessa polarização política Bolsonaro e Lula. Sabe? Cada um gosta de quem quer, cada um tem sua linha de raciocínio. Eu, particularmente, respeito quem gosta de Bolsonaro e respeito quem gosta de Lula. Ok? Eu quero meu piso, eu quero piso. E aí as outras políticas a gente vai discutindo com qualquer democracia. Então, Lula é o presidente agora, quem tem que ser cobrado é ele. É dele que a gente tem que cobrar, gostando dele ou não gostando dele. Então, a cobrança em cima de Lula foi enorme. E ele assinou um PLN, ele constituiu um PLN de um projeto, de um valor que veio do Ministério do Planejamento, lá da Simone Tebet, destinando 7,3 bilhões de reais para pagar o piso. Então, ele fez o PLN foi assinado, passou no Congresso Nacional, e aí o Barroso não tinha mais o que fazer. Tinha, obviamente, que sustar sua suspensão. Porque o argumento que levou ele a suspender o piso não existia mais.
Lula assinou e destinou o recurso. E aí o Barroso foi lá, suspendeu a sua própria suspensão, só que colocou para votação o piso da enfermagem. E nessa votação, nós vimos um Supremo fazendo o que não deve, legislando. Então, existem, se você pegar o acórdão do Supremo lá para o piso da enfermagem, para a suspensão do Barroso, tem itens que sequer são citados na lei, como carga horária de 44 horas, como composição de salário. Não existe isso na lei 144/34. Então, o Supremo criou algo que ele não tem prerrogativa na própria Constituição de fazer. Por isso a nossa revolta com o Supremo é tão grandiosa. Então, eu estou aqui como enfermeiro para salvar vidas. O Supremo está para fazer justiça. Faça justiça, porque ela não está sendo feita, não foi feita pelo Supremo. Enfim, de toda forma, o piso passou a valer com alguns condicionantes pelo Supremo. Primeiro, que o recurso tem que vir obrigatoriamente da União. E esse recurso da União, ele vinha por uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 597. Foi publicada, só que tinha falhas. Então, ela foi para uma revisão. Essa portaria que vocês leram, que não saiu, que eu não botei data, é essa portaria revisada já, a 597, que foi publicada, mas tinha erros. Ela destinava recursos para todas as instituições públicas. Então, para o filantrópico público contratado, para os municípios. E tinha município que ia receber 4 mil. 4 mil não é nem um piso de um profissional, porque haviam erros de alimentação do sistema, da raiz. Então, o Ministério ele ampliou o tempo para que fossem atualizados, tipo um recadastramento, e mandar o dinheiro correto. Esse era o acordo, né? E, obviamente, o retroativo. De maio, era para ser de janeiro, viu, gente? Eu sou a favor de ser de janeiro, mas não foi. De maio até dezembro com o 13º. O que a enfermagem do serviço público espera é a publicação dessa portaria para que esse valor seja repassado para as instituições, para as esferas, né? Para o Estado e para os municípios, e que esses sejam repassados para o contra-cheque. Esse é o fluxo. Só que o Ministério está moroso, está demorando para fazer isso. E a gente não aguenta mais esperar por isso. Não bastasse as alterações que o Supremo fez no entendimento da lei, na hermenêutica da lei do piso. Então já é ruim e ainda está demorando para ser pago. Então, algum tempo atrás, o Ministério da Saúde, depois de muita pressão, publicou um calendário com datas. No dia tal é isso, no dia tal é isso, no dia tal é isso. E ontem seria publicada a danada da portaria. E há um tempo atrás eu escrevi, eu sempre postei data. Como eu estou muito ligado, eu sempre dizia, no dia tal vai ser isso, no dia tal vai ser isso. Mas eu estou achando o Ministério da Saúde, e fica essa crítica com muita consciência e sem quebrar decoro ou respeito, obviamente, pela ministra da Saúde, mas acho que o Ministério está displicente, não vejo eles interessados, não vejo eles enfrentando o Supremo. Eu nem vejo o Lula enfrentar o Supremo. Como é que o nosso chefe do Executivo está vendo um grandíssimo atentado à própria Constituição e nem se pronuncia? Então, são críticas fortes. Eu sei que são fortes e que são pesadas, mas elas são realísticas, porque a enfermagem não é mais inocente. Nós entendemos de legislação, a gente estuda a Constituição, nós aprendemos a nos politizar e a entender de lei. Então, você está ferindo a Constituição e o nosso maior líder, ele não está fazendo o que a gente queria, mas é tempo de mudar ainda, sabe? Eu tenho ainda uma expectativa que Lula vá lá em frente, como fez Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco já mandou protocolar os embargos de declaração, porque ele quer saber por que o Supremo está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Só que esse era um movimento para vir também do presidente, sabe? Para vir também de Arthur Lira, não só do Pacheco. Então, a gente está nessa fase de cobrar esse tipo de entendimento. O dinheiro ainda não chegou. Eu disse que não ia postar a data, não postei, graças a Deus, porque não saiu ontem. Então, você cansa menos a mente do seu colega. Cansa menos, porque ele cria uma expectativa numa data que não é cumprida. Então, não publiquei a data. A data era ontem, não saiu. Então, de todo mundo que publicou a data, só quem acertou fui eu, que não saiu. E aí, infelizmente, gente, a gente está nessa fase esperando
esse dinheiro ser de fato repassado com a publicação da portaria. Já o privado precisa negociar com os sindicatos para saber o valor que vai pagar. O Supremo determinou isso. Não deveria, mas determinou. E os sindicatos estão na briga, na luta aí. O Sindicato dos Enfermeiros que você citou, Fred, inclusive eu também deixo um beijo para o CEP e para o SATEMP. Me sinto muito representado pelos sindicatos da enfermagem de Pernambuco. Francis, e um beijo aí, Débora, que você citou, um beijo grande para Débora. Eu acho que para os sindicatos também não vai ter muito acordo, não. É pagar o valor que está lá. Então, também tem um prazo, o Barroso deu 60 dias para essas negociações. Expirado esse prazo, se a instituição privada não pagar, tem que ser colocada na justiça. Então, eu vejo que em breve a gente também vai entrar nessa fase de um monte de gente respondendo na justiça porque não quer pagar o piso e gente que prefere botar uma pedra de mármore de 2 metros de altura para o hospital ficar bonito, a pedra fria de mármore no hospital, do que pegar 20, 30 profissionais e dizer a eles: eu respeito seu trabalho e você vai receber o que a lei diz para você pagar. Resumão. Falei muito, mas é o resumão. E assim, com todo esse desfecho sem se resolver, na verdade, né? Porque é muita história, pouca solução. E no fim das contas, o piso não sai de jeito nenhum. E muita insatisfação com relação aos profissionais que não recebem, muitos ainda recebem R$815, em vez de receber 3 mil e alguma coisa, que é 4 mil, né? Para enfermeiro, 4 mil e alguma coisa. 4.750 para o enfermeiro, 70% desse valor para os técnicos, que é 3.325. E que ainda não é 50% justo, né? dos auxiliares. Que ainda não é justo, assim. Mas, assim, o que a gente faria, o que seria legal para fazer que essas pessoas não deixassem a peteca cair, né? Porque não é fácil levantar cedo, não é fácil estar em hospital que está caindo os pedaços, não é fácil, que a gente já conversou tudo isso, né? E, assim, para essas pessoas esperarem ainda mais uma coisa que ninguém sabe, porque na cabeça deles ninguém sabe se vai acontecer, né? Como é que elas não deixam... vai, porque o pau vai comer. Agora tem boquinha, não. O pau vai comer, real. Na verdade, tem que acontecer, né? Porque já é lei. O problema é que enquanto puderem... Isso, Marcela, é lei. Lei tem que ser cumprida. As pessoas podem atrasar, eu acho, o cumprimento da lei, mas isso não pode ser ad eterno, não dá para sustentar. E, como eu te falei, né, a enfermagem não é besta mais. A gente sabe colocar um político e a gente sabe tirar ele também. Então, eu acho que a gente está muito nessa vibe de choque de realidade.